da Associação Brasileira de Psicologia Social, no Rio Paraíba, tem como objetivo problematizar as diversas ações violentas perpetradas pelo Estado em nome da tolerância zero ou da chamada política de lei e ordem, bem como tratar da desmilitarização das polícias como um importante processo a ser debatido no campo da segurança pública. Sabemos que as discussões em torno da violência e segurança não se iniciaram e nem tampouco se encerrarão nesse espaço. A proposta para hoje é de um debate franco, respeitoso e produtivo, capaz de nos fazer refletir, colocar em xeque verdades consideradas prontas e acabadas, principalmente permitir que temáticas tão importantes extrapolem, por exemplo, o discurso midiático e sensacionalista, pouco preocupado com a qualidade da análise, mas principalmente com a espetacularização da violência. O mestre Paulo Freire já nos ensinava que não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho e na ação de reflexão. Que o silêncio não seja maior do que nós e os crescentes dilemas que temos enfrentado na ocupação do espaço público. Que o silêncio não seja maior que a potência do encontro entre os homens e sua capacidade de dialogar, confrontar ideias e propor alternativas diante de considerarmos um tormento para a coletividade. Por fim, permitam-me anunciar nossos ilustres convidados para compor a mesa e finalizar suas conclusões. Eu queria iniciar convidando a professora Maria Luísa Alencar, diretora do CCJ, do Centro de Ciências Jurídicas aqui da UFPB, para compor a mesa e participar desse início institucional das atividades. Conferencista, queria convidar para compor a mesa o professor Dr. Júlio Lima Viana. O professor Júlio é professor adjunto de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná e mestre em Ciências Penais pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também se bacharelou. É autor dos livros Fundamentos de Direito Penal Informático e Transparência Pública e Opacidade Privada, este último com tradução para o espanhol, publicado na Argentina. Queria convidar também, com muita satisfação para compor a mesa, o sargento Acionado Pereira. Pereira é policial militar aqui no estado da Paraíba, é psicólogo e é conselheiro estadual de direitos humanos aqui na Paraíba também. Um pouco antes da gente passar a palavra para os convidados externos, passar a palavra para a professora Maria Luísa, para dizer algumas análises do nosso CCJ. Boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer o convite que Nelson fez para que a gente pudesse abrir aqui o evento de vocês. Fico muito feliz em nome do CCJ de estar hoje à noite na realização de mais uma atividade de grupo de pesquisa, de laboratório de pesquisa e extensão em segurança pública, subjetividade e direitos humanos, que mostra que de fato é mais uma ação na área dos direitos humanos que o CCJ realiza, vindo ali pelas mãos, pela experiência, pela cabeça do professor Nelson Júnior, que na verdade, uma das maiores aquisições que a gente fez aqui, no sentido da conjugação do direito com as outras disciplinas, no sentido da sedimentação, da consolidação aqui da nossa interface com as outras disciplinas, da interdisciplinaridade, que hoje marca muito o curso de Direito do CCJ. Tenho muita satisfação em estar aqui dividindo a mesa com o professor Túlio Viana, da Universidade Federal de Minas Gerais, e com o sargento Pereira, que é ligado ao movimento
movimentos sociais e também a luta pelos direitos humanos do Estado da Paraíba. Eu acho que a temática escolhida é muito feliz, né? Eu acho que de fato é o momento, né? Eu acho que é extremamente investível, extremamente oportuno, é a hora da gente estar discutindo essas questões. Hoje eu estava relendo trechos do livro de Bauman sobre a modernidade líquida, né? E eu via muita coisa ali, porque eu acho que a gente está num momento de discussão dos papéis, de rediscussão dos papéis, de redimensionamento, né, de algumas condutas e comportamentos, né? Quer dizer, nós estamos num momento de crise, sem dúvida, né? E a crise está se agudizando, os agentes, né, que estão no contexto estão agudizando a crise, e isso é importante. E como toda grande crise, na verdade você não sabe bem como fazer, como proceder, como avaliar, né, como fazer a leitura daquele momento. Né? Mas uma das leituras possíveis, eu imagino, de se fazer, é que de fato, talvez a gente esteja, eu nunca gostei do termo pós-modernidade, nunca adotei, mas eu acho que a gente começa de fato, com essa crise, quem sabe, a flexibilizar algumas estruturas ou alguns setores de algumas estruturas do Estado moderno. Né? Mexe com algumas instituições. E como a ideia de Bauman, de modernidade líquida, quer dizer, é uma ideia que o sólido se desmancha, né, se fluidifica, né, se liquefaz, não tendo um determinado momento. Quer dizer, não é por uma revolução, não é por... mas as instituições modernas, mais pesadas, ligadas à solidez da modernidade, elas começam a perder a sua forma e elas começam a se fluidificar, tá? Obrigando, né, a repensar o momento e a se compreender o que vem a partir daí. Então eu acho que neste momento talvez a gente perceba que algumas estruturas do Estado moderno, algumas formas representativas do Estado estejam entrando nesse momento ou estejam evidenciando, né, um estágio de fluidificação, de perda de forma. Talvez a própria estrutura da polícia esteja aí, a forma como a polícia tem agido, né, desde sempre, né, a forma como essa instituição ela serve para guarnecer a violência legítima do Estado, né? Então talvez essa ideia de violência legítima, né? Então talvez isso tudo esteja no caldo das transformações que a gente está experimentando agora e que não está sabendo inclusive nem ler, né? Nem compreender o momento. Passa um pouco por essa ideia também do vandalismo, do baderneiro. Eu não sei se viram na semana passada, a capa da revista Carta Capital foi justamente a questão dos Black Blocs, né? Quer dizer, desse bloco que está, desse movimento, né, que está agudizando as reivindicações de forma física e enfática e mais enfática, né, nas grandes cidades, mas não se sabe, não se consegue ler, até porque a mídia também não ajuda, e a mídia vem transformando isso, simplesmente vem simplificando o movimento, né, como se fossem os baderneiros, e na verdade é preciso que a gente compreenda que é uma coisa bem mais complexa, e que é uma coisa que não só está no Brasil, quer dizer, há aí uma insatisfação que está sendo evidenciada, especialmente pelos jovens, né? E à custa de muitas vidas, inclusive, basta que a gente veja o que se passa hoje no Egito, né? Então, assim, e isso em razão também da violência de Estado, né? A violência, o Estado, ele tende, do ponto de vista da segurança e do controle dos comportamentos, ele tende ao autoritarismo, né? E tende, né, à violência extrema, na reação com relação ao comportamento de quem contraria o seu protótipo e as suas perspectivas, mas também ele próprio, sem dar as respostas necessárias que a sociedade pleiteou, né, esperou e que parece impaciente, sem mais tempo, paciência, tolerância para esperar mais. Né? Então a gente percebe também um
um esgotamento da capacidade de resposta do Estado às principais questões que foram sendo com o tempo colocadas, né? Então, acho que tudo isso está no conjunto das discussões e que hoje, lendo esse livro de Bauman, me remeteu bem a essa questão, chegou bem para mim essa ideia. Quer dizer, talvez seja um momento em que a fluidificação de algumas estruturas sólidas esteja se tornando mais evidente. Daí a incapacidade de resposta, daí a incapacidade de leitura do fato. Se você não consegue fazer uma leitura adequada, você também não consegue uma resposta adequada. E eu acho que a universidade pode ser, um momento como este, né, pode ser um canal para que a gente possa encontrar formas de ler o momento. Então, leituras, análises para a conjuntura que podem nos levar, quem sabe, a respostas mais eficazes, ou pelo menos mais conscientes. Tá? Então, é com essa introdução que eu parabenizo o evento, né? E que eu desejo a todos uma boa e frutífera atividade hoje à noite. Obrigada. Agradecer as palavras da professora Maria Luísa. Antes de passar a palavra ao professor Júlio, a professora Maria Luísa já tinha anunciado que a presidência ia precisar ser retirada, não houve compromisso assumido. Eu vou cometer a delicadeza de não desfazer formalmente essa mesa institucional para a gente passar à mesa do debate oficial agora sobre o que a gente tinha se proposto. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da Universidade Federal da Paraíba, do professor Nelson, dizer que é um grande prazer estar aqui, cumprimentar também meu colega de mesa, o Sargento Pereira, e dizer que foi com alegria que eu recebi o convite para debater esse tema, que para mim hoje é um tema que tem que estar nas pautas das discussões acadêmicas, não só das discussões políticas, mas também das discussões acadêmicas, que é a desmilitarização e a unificação da polícia brasileira. Nós temos essa pauta há muito tempo sendo discutida no âmbito das comissões de direitos humanos, no âmbito da própria polícia, das próprias polícias, né? Mas a academia ainda, as universidades ainda, parece não ter despertado para essa pauta tão importante que é estudar a polícia. E eu falo isso da minha perspectiva de professor de curso de Direito, porque eu vejo o curso de Direito, quando a gente estuda o Direito Penal, quando a gente estuda o processo penal, nós muitas vezes estamos preocupados ali com a hermenêutica, né? Nós estamos preocupados com a interpretação das leis, mas às vezes a gente se esquece de que não adianta nós termos um Código Penal maravilhoso, de que não adianta nós termos um Código de Processo maravilhoso, se aquele instrumento do Estado, que é a polícia, vai aplicar aquele código, aqueles códigos, aquelas leis, no primeiro momento, quer dizer, naquele momento tão tenso que é a relação do Estado com o suspeito de um crime, muitas das vezes ela é treinada com uma filosofia completamente diferente da filosofia constitucional, da filosofia legal, da filosofia dos nossos códigos penais, de processo penal, de processo penal e principalmente com a filosofia da nossa Constituição. Então a universidade ela tem que se atentar para isso. Não basta que as faculdades de Direito sejam faculdades onde se aprenda a interpretar normas. Por quê? Porque sociologicamente quem aplica normas são pessoas, são instituições, e muitas dessas instituições não foram preparadas, elas não foram criadas e elas não existem com base na cultura constitucional de 1988. Bom, então diante disso, a primeira questão que eu coloco eu vejo que ainda há poucos estudos dentro da universidade, seja nos níveis de graduação, monografia de final de curso, seja no nível de pós-graduação, de dissertações, de mestrado, de doutorado, discutindo a questão da polícia. E quando elas existem, muitas das vezes são produzidas pelos próprios policiais que ingressam na universidade, como estudantes, e acabam produzindo esses trabalhos acadêmicos. O que não há mal nenhum, muito pelo contrário, é ótimo que nós tenhamos trabalhos produzidos por quem está dentro e convive com essa realidade. Mas é preciso também que haja a visão externa.
Né? A polícia, como órgão estatal que ela não pode ser criticada, ela não pode ser pensada exclusivamente por quem está dentro da instituição. Né? Ela deve ser pensada também pelos seus destinatários, por aqueles que vão ser os usuários da instituição que é a polícia. Assim como o judiciário, assim como o Ministério Público, assim como a universidade. Quer dizer, nós não podemos querer que as instituições públicas sejam pensadas não somente pelos seus integrantes. Nós não podemos querer que o judiciário seja pensado somente pelos juízes e que o Ministério Público seja pensado somente pelos promotores. Ou que a universidade seja pensada somente pelos seus professores e alunos. Né? A sociedade tem que ser chamada a pensar. E a gente não vê esses trabalhos acadêmicos normalmente produzidos pelos aspas civis. Né? Quando a gente vê normalmente os trabalhos acadêmicos são produzidos pelos próprios policiais. Então, o que nós temos hoje é uma visão bastante limitada do ponto de vista acadêmico em relação à polícia. Porque o que nós temos é uma visão parcial de quem vive um lado da moeda, que é o lado policial. Nós não temos nem sempre esse lado da sociedade, e muito menos o lado do réu, o lado do suspeito, o lado do acusado, porque esse nunca teve voz, esse não tem voz na sua natureza. A academia muito raramente dá voz a eles. Agora talvez seja um pouco mais. Bom, então, pensar na desmilitarização da polícia é uma tarefa que cumpre a nós fazermos, não só pela perspectiva policial. Eu acho que pela perspectiva policial, pelo menos pela perspectiva dos praças, eu tento me colocar contra eles, a desmilitarização só tem que trazer ganhos para eles. Mas também, e principalmente, pela perspectiva da maioria da população que não é policial, né? E que, como cidadão que usufrui desse trabalho, desse serviço público, que é a segurança pública, que é as forças policiais. Então, em primeiro lugar, vou falar um pouco de como nós temos hoje a estrutura da nossa polícia no Brasil. A polícia, nós temos a Polícia Federal, e a Polícia Rodoviária Federal, que aqui não é nosso objeto de discussão propriamente dita. A Polícia Federal e a Rodoviária Federal são polícias civis. Né? Então, elas trabalham ali com outro âmbito, no âmbito da Justiça Federal. O que nos interessa na discussão de hoje é as polícias estaduais. Essas polícias estaduais, elas são divididas basicamente em duas polícias. A Polícia Militar, que faz o policiamento ostensivo, o policiamento fardado, né? E a Polícia Civil, que faz o policiamento investigativo. Normalmente é pensado como policial sem fardo. Claro que isso é uma simplificação da coisa, mas basicamente o policial militar é o policial que faz o policiamento ostensivo e o civil é aquele que investiga. Essa divisão que nós temos em todos os estados, é uma divisão que a Constituição traz, né? Não cabe a cada estado decidir como isso é feito, a própria Constituição que assim estabelece, é uma divisão bastante sui generis, porque vocês não vão encontrá-la no resto do mundo. Né? A Polícia Militar, como essa divisão de tarefas, vamos dizer assim, com a Polícia Civil, ela só existe em todo o Brasil. A gente tem polícias militares em outros países. Na Europa mesmo nós temos inúmeros países em que há polícia militar. Mas a polícia militar na Europa é algo bastante diferente da polícia militar no Brasil. A começar pelo fato dela ser uma polícia de ciclo completo, que é a polícia que faz a parte ostensiva e também a parte investigativa. Então não há essa divisão de tarefa nas polícias militares europeias. E as polícias militares europeias, elas trabalham evidentemente nas zonas rurais. O policiamento das grandes cidades na Europa é policiamento exclusivamente civil, tanto na parte do policiamento ostensivo, quanto na parte do policiamento investigativo. Claro que talvez vocês tenham ido à Europa e falado, mas eu lembro de ter policiais fardados nas ruas. Sim, mas isso não quer dizer que ele seja militar. Né? Nós vamos ver aqui, o militarismo ele não está relacionado ao sujeito estar uniformizado ou não. Você pode ter perfeitamente um policial uniformizado que não seja militar, não seja submetido à hierarquia militar, à lógica militar, à cultura militarista. Então vocês vão ver o seguinte, existem polícias militares nos outros países, mas essas polícias militares normalmente elas ficam restritas à atuação delas às zonas rurais, até porque elas vão funcionar também como um instrumento auxiliar das Forças Armadas no caso de invasão estrangeira. Daí a necessidade de um militarismo.
Né? Agora, nos grandes centros urbanos, vocês forem das grandes cidades europeias, vocês vão ver polícias militares, o policiamento é evidentemente um policiamento civil. Tá? Eventualmente, você pode ter uma polícia militar aqui atuando em operações especiais, em situações mais extremas, onde ele é convocado, mas de uma maneira geral, nessas grandes cidades, ela é aquartelada. Ela não faz as atividades de policiamento urbano constantes do dia a dia. Esse policiamento, então, é destinado à polícia civil. É uma polícia 100% civil de ciclo completo. Ela faz não só a parte do policiamento ostensivo, quanto investigativo. Isso é assim em qualquer grande cidade do mundo ocidental. Né? E, é claro, há países que não há sequer a existência da polícia militar. Se vocês pegarem, por exemplo, os Estados Unidos e a Inglaterra, as polícias lá são 100% civil. Eles não conhecem a figura do policial militar. Isso não existe para eles. Né? Eles fazem uma separação bastante rígida entre o militar das Forças Armadas, das Forças Armadas, né, de segurança estatal, e a polícia como instrumento de segurança pública. Não só no seu treinamento, mas na sua própria filosofia, na sua própria lógica de existência. Então vocês vão ver que o nosso modelo é um modelo sui generis. Né? Um modelo que nasce, inclusive, historicamente, com a ditadura militar brasileira. Não que não existisse polícia militar no Brasil antes. Existia. Polícia militar, desde Dom João, já existia polícia militar no Brasil. A questão não é essa. A questão é a polícia militar, tal como ela existe hoje, com essa separação de atribuições em relação à polícia civil, com esse esvaziamento do policiamento civil, ela foi criada e formulada na ditadura militar brasileira. Por quê? Qual que era a lógica disso? Como os militares estavam no poder, eles precisavam de uma mão na mão nas ruas. Eles precisavam ter um controle sobre a população, entre aspas, sobre os subversivos, né, sobre as ameaças que existiam na cabeça deles, que sejam, mas eles queriam manter o controle da população. E esse controle da população, para ser feito, foi se esvaziar da polícia civil, que tinha funções, tinha atribuições de policiamento ostensivo também, né? Policiamento de rua, e esvaziou-se a polícia civil, de forma que chegou a polícia civil. A polícia civil foi bastante esvaziada das suas atribuições, e a polícia militar, por outro lado, ela saiu dos quartéis. Ela foi para as ruas, ela foi fazer o policiamento ostensivo, policiamento do dia a dia, e aí os militares, as Forças Armadas, que estavam no poder, estavam controlando aí o país, eles tinham ali um comando bem forte, bem efetivo sobre aquela força policial. É claro que essa promiscuidade entre Forças Armadas e polícia não é boa para o policial, efetivamente, e para o cidadão ela também não é boa. Né? Ela talvez seja boa para as Forças Armadas, porque eles vão ter ali um número de policiais que, de certa forma, lhe devem, não diretamente, mas indiretamente, lhe devem obediência, que é uma mão de obra, vamos chamar assim, de reserva muito grande. É uma mão de obra gigantesca. Vocês imaginam o tamanho da polícia militar, né? E o Exército, a Constituição diz que a polícia militar é força auxiliar. E ainda tem esse problema. Coloca a polícia numa posição hierárquica bastante desprivilegiada em relação às Forças Armadas, e eu não vejo hierarquia nenhuma entre Forças Armadas e polícia. O que há é uma divisão de tarefas completamente diferentes. Um faz policiamento urbano, o outro faz atividade voltada à defesa de fronteira, à defesa de guerra, etc. E coloca a polícia como se ela fosse, digamos assim, algo auxiliar, algo menor em relação a essa função do Exército. Por quê? Porque foi ideologicamente concebido pelas Forças Armadas. Foi ideologicamente concebido pelas Forças Armadas, e a Constituição de 88, como todos sabemos, naquela época, o que houve em termos de abertura política, os movimentos sociais não estavam suficientemente fortes a ponto de impedir que fosse para a Constituição o modelo anterior, o modelo da ditadura. E acabou que nós tivemos a polícia militar sendo consagrada na Constituição. Então houve a abertura, né? Mas foi aquela abertura tímida, não foi uma abertura de direta já, e muitas outras questões, não foi uma abertura que se discutiu a questão da anistia, né, aos torturadores pelo menos, né? E não foi uma abertura que
discutiu a questão da militarização da polícia. A polícia foi para a Constituição como uma polícia eminentemente militar. A Polícia Civil, insisto, ainda ela em número de contingente, número de pessoas, ela é muito menor do que a Polícia Militar. Bom, é claro que os interesses das Forças Armadas fazia todo sentido. Né? Você ter ali a Polícia Militar ainda militarizada, como força auxiliar do Exército, o que para eles é bastante cômodo. Resta saber se, em termos de policiamento, em termos de lógica de policiamento, isso traz algum benefício efetivo para as atividades policiais, as atividades de manutenção de ordem e segurança pública, né? E não de fronteira. Então, o treinamento dele não é para isso, né? Ele não é pago para isso, não é a função dele. Né? Então, veja, quando a gente pensa em militarismo, basicamente, a gente pensa não só um modelo, mas a gente pensa, antes de tudo, numa cultura institucional. O militarismo, ele trabalha basicamente com a lógica da obediência hierárquica extrema e da disciplina. Né? Basicamente, a lógica do militarismo é controle sobre a tropa. Os oficiais do militarismo, ele deve ter controle absoluto sobre a tropa. Quanto mais controle sobre a tropa que ele tiver, mais a coisa na cabeça deles está funcionando. Isso faz todo sentido no caso das Forças Armadas. Vocês imaginem uma situação de guerra. Né? Você tem o seu exército muito menor que o exército estrangeiro. Né? O exército estrangeiro vai invadir seu país e você tem que convencer os seus subordinados a não fugir. Né? Você tem que convencer os seus subordinados a enfrentarem aquele risco de morte bastante iminente. Né? E aí, se você não tiver uma obediência, uma estrutura hierárquica, rígida, né? Aquela coisa de fiquem, né? Fiquem em nome da pátria, fiquem em nome da bandeira, né? Lembra lá como a gente cantava no Nacional, era tão bacana. Então, essa lógica nacionalista, essa lógica da subordinação a todo custo, da obediência cega, isso é algo que, no caso de uma guerra, você não faz guerra se você não tiver essa obediência, digamos assim, cega. Se o soldado na guerra começar a refletir sobre o que ele está fazendo, ele deserta. E a maioria das vezes ele vai desertar. Né? É claro que isso não faz sentido absolutamente nenhum quando a questão é a questão do policial. Primeiro, o policial não está 24 horas por dia em guerra. A guerra, você tem um período ali longo em que o sujeito está em guerra. Ele não volta para casa para encontrar com os familiares dele, tira férias, tem direitos trabalhistas, não tem nada. E aí o militarismo funciona muito bem. Né? O sujeito ele vira lá quase que um robô na mão do seu comandante. Né? Agora, o policial não. O policial não está em guerra. O policial é um profissional como qualquer. Né? E como tal, ele volta para casa no final do dia, ele precisa de ter descanso, ele precisa de ter férias, ele precisa de ter uma vida normal. E, evidentemente, nós não queremos, eu pelo menos não quero, esse policial que seja obediente cegamente às ordens do seu superior hierárquico. Né? Porque isso não faz com que aquele policial tenha o mínimo de discricionariedade para resolver os problemas concretos. Né? É um treinamento que treina para obediência e não para reflexão crítica sobre o papel dele na sociedade. Então, a primeira questão o militarismo ele é concebido na sua essência, a cultura militar ela é concebida para a guerra. E na guerra não faz todo sentido. Na polícia não. Né? A situação do policial, as tarefas, as atribuições do policial são completamente diferentes. Na guerra, você é treinado desde o início para eliminar o inimigo. A função do soldado na guerra é eliminar o inimigo. Se por um acaso ele balançar a bandeira branca lá, você pode inclusive prender, não precisa matar, não necessariamente. Né? Mas o treinamento é atira primeiro, se por acaso você tem uma bandeira branca, você mata. Né? O treinamento policial, ele deve ser, ainda que muitas das vezes ele não seja, mas ele deveria ser um treinamento completamente diferente desse treinamento de aniquilar o inimigo. Por quê? Porque o policial, ele está lidando com cidadãos, né? Com cidadãos brasileiros, o país em que o trabalho, o país onde ele vive. E como tal, não cabe a ele aniquilar quem quer que seja. Porque esse julgamento, se o sujeito é criminoso ou não cabe a ele. Porque é muito simples no caso de uma guerra, eu falar, o sujeito da outra bandeira, ele é o inimigo. Não tem que fazer grandes julgamentos. Né? Se eu tenho um exército no meu país, um exército no outro país, ele é inimigo, eu sou amigo, eu protejo o meu exército e combato o outro. Coisa simples. No caso de cidadãos brasileiros,
Não existe essa dicotomia tão simples. Quem vai separar essa figura do criminoso e do cidadão que cumpriu as normas que nós criamos democraticamente é quem? O judiciário. E ele só faz isso a posteriori. Não tem como ele fazer isso no momento em que o sujeito está sendo atuado. Né? Então, na verdade, o policial, o treinamento dele não é preliminar nem para combater, né, como a gente vê essas metáforas da guerra sendo utilizadas na guerra às drogas, o combate ao crime organizado, todas essas metáforas terríveis, né, porque usam uma terminologia de guerra, o problema não é um problema de guerra, é um problema de segurança pública. Esses indivíduos, eles têm que ser presos, encaminhados à autoridade judiciária, ao Ministério Público, onde eles vão ser julgados, processados e, eventualmente, condenados, se assim nós entendemos pelos procedimentos que nós, Estado Democrático de Direito, estipulamos para o caso. Se nós praticarmos isso e resolvermos dar a cada policial o poder de julgar quem é o bem e o mal, quem é o certo e o errado, né? Nós vamos dar a ele não só uma carteira de policial, mas uma carteira de promotor de justiça e uma carteira de juiz de direito e uma carteira de desembargador também. Porque ele vai olhar para o sujeito, vai fazer a prisão, mas ele também vai acusá-lo, vai julgá-lo, vai condená-lo e, eventualmente, se ele fizer um recurso também, ele online ali, ele já interfere o recurso. No máximo, ele conversa mais com dois amigos ali, para fazer uma turma julgadora, né? E já interfere o recurso. Então, obviamente, o Estado Democrático de Direito não pode dar autoridade absoluta para ninguém. Ninguém tem autoridade absoluta no Estado Democrático de Direito. Né? Os ministros da Suprema Corte só agem como provocados. Eles não podem revogar processo. Né? O presidente da República não tem poderes absolutos, o legislativo não tem poder absoluto, ninguém tem poder absoluto no Estado Democrático de Direito. E, evidentemente, o judicial também não pode tê-lo. É por isso que ele deve ser treinado para cumprir a lei, cumprir a regra. E a regra do Estado Democrático de Direito não é aniquilar, não é combater, não é destruir. A regra do Estado de Direito é prender os eventuais suspeitos, encaminhá-los pelo julgamento do Poder Judiciário. Né? É claro que essa lógica democrática, essa lógica que pressupõe uma divisão de tarefas, essa lógica que pressupõe uma burocracia, ela muitas das vezes é vista como um empecilho para o, aspas, cumprimento da justiça, para que a justiça, aspas, seja feita. Né? Justiça de quem? Quando eu falo justiça seja feita, eu estou me referindo a justiça de quem? A justiça que o policial considera melhor, pelas regras da cabeça dele. Né? Então, é óbvio que a ideia de um Estado Democrático de Direito, ela pressupõe divisão de tarefas. E isso pressupõe, evidentemente, uma polícia treinada não para fazer, aspas, justiça, ou não para combater, aspas, o inimigo, até porque ela não sabe se ele é inimigo ou não, ela não tem a função de julgar, não é a atribuição do policial julgar ninguém. Né? A atribuição dele é, diante de um flagrante, diante de uma situação em que está sendo praticado um crime, cabe a ele impedir que aquele crime continue sendo praticado, ou impedir que aquela violação continue sendo praticada, encaminhado para as autoridades. O papel dele como profissional já acabou. Se ele insistir em fazer qualquer outra coisa além disso, ele já deixou de ser policial há muito tempo. E aí, muitas vezes, ele chegou, ele virou, digamos assim, colega do bandido que ele estava tentando reprimir. Porque se ele descumpre lei, e o bandido é preso justamente por descumprir lei, ele se iguala a ele, e ele se torna bandido também. Bom, então, em última análise, o militarismo, quando ele trabalha com essa ideia do cumprimento sério da ordem, muitas das vezes o policial, o praça, é obrigado, eventualmente, ou é constrangido, talvez não obrigado, mas constrangido muitas das vezes, a praticar abuso de autoridade por parte dos superiores, a praticar ilegalidades por parte dos superiores. E isso não é bom para ninguém. Né? Há uma certa lenda de que se nós acabássemos com o militarismo, haveria um aumento da corrupção por parte da polícia, porque seria difícil controlar a polícia, já que não haveria obediência hierárquica, aquela obediência cega a ordens, etc, etc. Nada mais falacioso do que isso. Isso é uma balela, isso é uma falácia. Né? O que combate a corrupção, o que combate a abuso de autoridade, o que combate ilegalidade por parte de policiais, é uma corregedoria forte. De preferência com controle externo. E controle externo não depende só da polícia, não. Depende do Ministério Público, depende do Poder Judiciário. Todos os órgãos públicos deveriam ter controle externo. Né? Agora, quando se tem
hierarquia, quando se tem um controle rígido como nós temos atualmente, isso não acaba com a corrupção. Isso muitas vezes concentra a corrupção na mão de alguns oficiais. Por quê? Porque se você é um oficial e você tem um poder muito grande na sua mão e você resolve praticar um ato de corrupção ou você praticar ilegalidades, não necessariamente na ordem da corrupção, mas ilegalidades de uma forma geral, muito dificilmente um subordinado seu vai poder te colocar como transparente, sem se arriscar como profissional, sem arriscar sua carreira e sem arriscar, inclusive, ser preso. Né? Por quê? Porque a hierarquia militar, ela coloca acima de tudo a obediência. Então, é mais importante que ele seja obediente, é muito mais fácil ele ser punido por desobedecer ao superior hierárquico dele do que praticar uma ilegalidade contra um subordinado ou contra um civil. Né? Então, veja, esse discurso de que nós precisaríamos de uma obediência hierárquica, uma obediência militar, para nós combatermos a corrupção, é absolutamente falaciosa. Se nós pensarmos em termos de corrupção, nós colocamos aí, vamos comparar só a sacanagem a polícia do Rio, a polícia de São Paulo, com a polícia de Nova York, que é uma polícia 100% civil. Né? Então, por esse raciocínio, a polícia de Nova York, que é 100% civil, deveria ser uma verdadeira balbúrdia, né? E a polícia do Rio deveria ser um exemplo de práticas de humanidade, de respeito às normas e à lei para o mundo. E a gente sabe que não é bem assim. Né? Não é o fato de nós termos militarismo que garante que o policial vai respeitar a lei. Pelo contrário, porque se você tiver um oficial que resolva cumprir a lei, os seus subordinados vão estar numa situação muito difícil. E muitas das vezes acontece isso, de fato, isso é um outro problema grave do militarismo, voltando na questão do treinamento, é que muitas das vezes o treinamento policial é muito violento. Ele é treinado para ser violento. Não só para obedecer a ordens, mas para ser violento. Então, como ele é treinado no combate ao inimigo, muito desse treinamento é violento. Então, o sujeito entra na polícia, ele passa no concurso, e ele vai fazer o treinamento dele, e boa parte desse treinamento implica, muitas das vezes, em humilhações do recruta, do sujeito que está entrando, até para firmar a obediência. Né? Vamos mostrar quem manda nessa parada. Né? E o recruta, muitas vezes, ele aprende isso na marca, das piores formas possíveis, sendo submetido às mais diversas humilhações possíveis. E, obviamente, uma humilhação é um ato de violência simbólica muito forte. E não podemos subestimar a violência simbólica. Muitas vezes, ela não só simbólica, mas as humilhações são físicas. Né? Mas imaginemos que elas sejam simbólicas. Mesmo simbólicas são muito fortes. E aí, eu lhes peço um esforço aqui imaginativo. Imagine você numa situação dessa, em que você recebeu um treinamento durante alguns meses ou anos, você entra numa cultura institucional de obediência cega, de respeito e de humilhações por parte dos superiores, e você vai para a rua e se depara com quem? Com um criminoso. Assim, você é lá, você é um soldado, você entrou na polícia agora, você está lá obedecendo todo mundo, não tem ninguém que você mandar. Né? Em quem que você vai, para quem que você vai passar toda aquela violência, todas aquelas humilhações que você tem sofrido ao longo da sua atividade profissional? O civil, né? Porque a base da pirâmide militar não é o soldado. Engana-se quem acha que a base da pirâmide militar é o soldado. A base da pirâmide militar é o civil, especificamente o criminoso, o suspeito de uma prática de crime. Se ele for pobre, se ele for negro, se ele for marginalizado, aí ele é mais base da pirâmide ainda, porque ele não tem a possibilidade de reclamar através de um advogado, através das instituições, etc, etc. Então ele é extremamente vulnerável a esse tipo de violência. E ela vai acontecer porque nós, sociedade, treinamos essa polícia para agir assim. No momento que nós admitimos que o recruta da polícia possa sofrer humilhações, no momento que nós admitimos que o recruta da polícia possa sofrer violências no seu treinamento, nós estamos dizendo, nós queremos uma polícia que seja violenta. Se a sociedade admite isso, se ela admite que o próprio funcionário público, no exercício das suas funções, possa sofrer algum tipo de violência, é óbvio que ele vai passar aquela violência para alguém. Ele está aprendendo aqui para ser usado. Não é? E ele vai passar aquela violência inevitavelmente para quem? Para o hipossuficiente da jogada, que é o cidadão, e se ele estiver praticando crime, e se na cabeça dele ele for um criminoso mesmo, que inevitavelmente ele vai realizar um julgamento, aí ele está lascado.
né? Porque na maioria das vezes ele não tem a capacidade de defesa, porque ele não tem acesso ao advogado. Eu não sei como é que é aqui no estado da Paraíba, mas em Minas Gerais a Defensoria Pública é absolutamente sucateada. Nós temos um tratamento assim, completamente desrespeitoso à instituição que é a Defensoria Pública, de uma importância ímpar no Estado de Novidade de Lei, né? E ele é completamente desrespeitado. Então ele vai realizar esse julgamento porque ele foi treinado para agir dessa forma. Ele está ali representando o bem. A sociedade falou, você é o bem, haja da forma como o bem tem que agir. Né? Então vejam, esse tipo de cultura não pode ser uma cultura institucional de uma polícia que está democrata de direito. Mas a gente tem que começar como? A gente começa na base. Nós temos que treinar aquele indivíduo que entrou na polícia, cheio de ideais muitas das vezes, né? Querendo às vezes mudar o mundo, fazer justiça mesmo. Nós temos que treinar junto a respeitar as leis. Vai começar pelo professor dele na academia de polícia, respeitando as leis dele, os direitos dele como Estado. Né? Então, o que acontece é, nós temos que ter a cultura da legalidade, a cultura da obediência às leis, o respeito às normas, o respeito às instituições e o respeito aos cidadãos, né? Ao servidor público, ao policial e ao acusado da prática de um crime, ao culpado da prática de um crime, porque os culpados também têm direito de ser respeitados, senão a gente vira barbárie, se cada um for fazer justiça com as próprias mãos, vai ser um negócio complicado, né? Porque cada um tem sua balança bem diferente dos demais, não é isso? Então, na verdade, essa cultura do treinamento, essa cultura da lógica militarista, que, insisto, na guerra pode até funcionar muito bem, né? Porque as circunstâncias de uma guerra são circunstâncias muito extremas. Né? Agora, para o policiamento do dia a dia, o jeito não pode ter, nenhum soldado passa a vida inteira na guerra. E o policial é carreira, o policial vai passar a vida inteira dele trabalhando daquela forma. Eu não posso submetê-lo a um estado de guerra permanente. Isso não pode, na sua essência, isso está errado, na sua concepção filosófica, isso está errado. Né? Então, o que nós temos que pensar é, quando a gente quer acabar com o militarismo, não é acabar com a farda, ou acabar com algumas, ou acabar com os diabos. A gente acha que acabar com o militarismo é fazer a polícia desarmada, é óbvio que não tem nada disso. A polícia dos Estados Unidos anda armada normalmente, usa armas, etc. Mas é uma polícia que é treinada, antes de tudo, para respeitar a legalidade. Uma polícia, claro, que não é panaceia, óbvio que não é panaceia. Né? Existem problemas de corrupção, existem problemas de ilegalidade, qualquer polícia comum, são instituições humanas. Né? Enquanto forem instituições humanas, nós vamos ter desvio de conduta, é óbvio que bom. Né? Agora, a questão é, a própria instituição ela tem uma cultura de violência. Tá? Ela é concebida filosoficamente para ser violenta. Isso é extremamente complicado. É claro que as polícias também, como são estaduais, esse tipo de cultura de violência, ela vai ser diferente de cada estado. Né? Eu não conheço a realidade da polícia aqui da Paraíba, da polícia militar da Paraíba. Né? O que eu posso falar para vocês é das polícias que eu conheço. As polícias do Sudeste, você pegar a polícia de São Paulo, extremamente violenta. Extremamente violenta. A polícia do Rio de Janeiro é extremamente violenta. A polícia de Minas é bem menos violenta. Tá? Mas ela é ainda violenta. Ela é violenta. Né? É claro, tem a desproporção do tamanho das cidades também. Né? Agora, a lógica do militarismo, ela está associada à violência. Ela sempre está associada à violência. E ela traz consigo ainda uma coisa que eu considero uma das mais absurdas previstas na nossa Constituição, que é a justiça militar. Uma justiça para julgar o policial militar, os militares em si, não só o policial, mas os militares em si. Vocês imaginem, eu sou professor de uma universidade pública, na Universidade Federal de Minas, e eu costumo dizer que eu gostaria muito que eu tivesse uma justiça formada por professores para me julgar os crimes que eu praticasse com os meus alunos. Vocês imaginam que beleza que seria, né? Se eu xingasse um aluno na sala de aula, se eu batesse um aluno na sala de aula, e me julgaria criminalmente. Se eu matasse um aluno na sala de aula, o aluno desrespeitou, eu falei, eu tiro. Né? Aí eu seria julgado pela justiça, digamos assim, docente, a justiça universitária. É óbvio que não faz sentido nenhum isso. Né? Aí, há um argumento de que, o argumento normalmente utilizado para se defender a justiça militar é de que eles conhecem melhor a realidade de atuação do policial militar. Peraí, se isso for válido, quando
o sujeito for acusado de erro médico, esquecer uma tesoura na barriga do paciente, ele tem que ser julgado pela justiça médica, né? Nós vamos criar a justiça médica, isso vai valer para qualquer profissão. Se o negócio deve ser julgado por pessoas que conhecem bem a realidade da profissão dele, qualquer crime praticado no exercício da sua profissão, nós vamos ter que criar uma justiça própria para o julgamento dele naquela situação. Né? É claro que se pode argumentar que há mais crimes praticados por policiais do que por médicos no exercício da profissão. Não sei, talvez eu acho que boa parte dos erros médicos eles sejam até esquecidos. Mas, de todo modo, é um problema quantitativo. É um problema de concepção da coisa. Né? Justiça é uma. Justiça eu não posso começar a dividir justiça de acordo com as conveniências do momento. Né? Então, veja, é claro que o policial hoje, por exemplo, a justiça, a Polícia Federal, o policial federal é policial também, e ele é julgado na justiça comum. Na justiça federal, mas a justiça comum. Né? Ele não tem a justiça da Polícia Federal. Né? Assim como o policial civil não tem a justiça da Polícia Civil. Né? O policial rodoviário federal não tem a justiça da Polícia Rodoviária Federal. Né? Então, nós temos que pensar numa justiça que seja uma justiça igual para todos. Muito se argumenta de que a polícia militar seria, de que a justiça militar ela seria até mais igual do que a própria justiça comum. E para isso eles trazem algumas estatísticas mostrando que o número de condenações é muito grande. Só que essas estatísticas, como toda estatística deve ser analisada com olhares muito críticos. Né? Que tipo de condenações nós temos na justiça militar? São condenações de praças ou condenações oficiais? Né? Porque o que eu vejo, pelo menos na justiça militar que eu conheço, é condenações normalmente de praças e muito poucas condenações oficiais. É esse tipo de justiça que eu quero, uma justiça seletiva, que põe o sujeito que está lá na rua, na base da pirâmide, e deixa os oficiais lá blindados. É esse tipo de justiça que eu quero. E é uma justiça que pune por muitos desvios de conduta. É o policial que foi com a farda suja, o policial que esqueceu de bater na audiência, não quis bater, ou desacatou o superior hierárquico dele. Quer dizer, pune quando o desvio é praticado em relação ao superior hierárquico ou contra a instituição. Né? E não pune os abusos de autoridades praticados contra o civil, as violências praticadas contra o civil. Né? Essas há um corporativismo muito grande, e o corporativismo é para as instituições, não é só uma exclusividade da polícia. O judiciário é extremamente corporativista, o judiciário é uma caixa preta. Né? Quando eu critico o judiciário no Facebook, e eu critico não só o judiciário, eu critico o Ministério Público, critico a polícia, critico a universidade. Né? Às vezes eu critico o judiciário, mas falando mal da universidade, eu acho que eu vou ficar chateado, que eu vou ficar triste porque eles estão falando mal da universidade. Se a crítica for verdadeira, né? Eu não levo a coisa do lado pessoal. Né? Mas quando a gente critica o judiciário, parece que o juiz se sente ofendido. Né? Se xingar a mãe do juiz, ele fica menos ofendido. Porque se você xingar o poder judiciário, né? Então ele leva aquilo absolutamente para o lado pessoal, né? Dentro de uma lógica muito corporativista. E que a gente vê muitas vezes em relação à polícia militar, a polícia civil também, as polícias de uma forma geral, que é um corporativismo muito grande, uma lógica corporativista. Se eu falo mal da instituição, é como se eu estivesse falando mal do funcionário, do setor daquele que está lá dentro daquela instituição. Então veja, quando se pensa na desmilitarização, o que se pensa é uma mudança cultural, uma mudança cultural que vai se refletir antes do treinamento, que vai ser um treinamento, não treinamento de guerra, não treinamento de violência, por esse uso de força, né, gente? Ninguém tem ilusão de que a polícia não é uso de força. É claro que a gente pode pensar numa polícia comunitária, numa polícia treinada para negociar, numa polícia treinada para mediar, mas a função da polícia é uso de força mesmo. Não há dúvida quanto a isso. Eu não discuto isso. E é bom que seja assim. É muito importante que nós tenhamos um órgão do Estado que use a força quando a força se faça necessária. A discussão não é essa. A questão de legalidade. O uso da força está autorizado em vários casos na nossa legislação. Inúmeros casos na legislação. Eu cito só o exemplo mais óbvio, a legítima defesa de terceiro. Quantas e quantas vezes a polícia age em legítima defesa de terceiro? Muitas das vezes, inclusive, matando o criminoso. E eu, como professor de direito penal, falo com bastante tranquilidade. Muitas vezes é perfeitamente lícito e legítimo que a polícia mate o criminoso. Você tem um refém lá, você está com a arma apontada para a cabeça dele. Você já tentou negociar, aquilo não vai dar certo. Eventualmente, o disparo pode ser a melhor opção. Claro, em opções antes. Você tem
decisão, você pode tentar vencer o jeito do cansaço, etc. Mas é possível que seja uma opção. A legítima defesa judicial é um recurso válido, belíssimo muitas vezes. O que eu não posso fazer é admitir que cabe ao policial escolher aqui e falar: não, eu acho que isso deve culpar mesmo, eu já vou resolver aqui, já vou julgar, já vou mostrar dele, já vou matá-lo, já vou torturá-lo, e aí eu já que o judiciário não resolve, ele resolveu. Né? Porque essa não é uma lógica de polícia, essa é uma lógica de milícia, essa é uma lógica de grupos paralelos, mas é uma lógica de isso não tem profissionalismo nenhum. Né? Isso não tem profissionalismo nenhum. Se eu chegar para um aluno e falar assim: não, você tirou 10 na minha prova, mas eu pela sua cara vejo que você deve ter colado, que você não estudou nada, você não sabe nada da matéria, eu vou te dar 3 aqui que você seja reprovado. Todo mundo olha para mim e fala assim: pode ser justo, todos os colegas podem saber que ele não sabe absolutamente nada e colou, mas todos estão competentes em falar: você errou, isso foi arbitrário, isso foi possível, e fui. Por quê? Porque eu respeitei as regras do jogo. E estar com a direito é respeitar as regras do jogo enquanto o jogo está sendo jogado. E muitas vezes as regras do jogo implicam em resultados extremamente injustos. Quantas e quantas vezes a gente está assistindo um jogo de futebol, o nosso time está lá, batalhando, está jogando melhor, meteu já 2, 3 bolas na trave, e você acaba o jogo 0-0. Você fala: pô, foi injusto. Mas não cabe o juiz no meio do jogo e falar assim: não, beleza, estou achando que você está injusto, o time está jogando melhor mesmo, eu vou fazer uma regra nova aqui, toda vez que a bola for na trave, a bola é meio gol. Aí no final está 1,5 gol o jogo, ganhou por 1,5 a 0. É óbvio que não faz sentido nenhum isso. Então, as instituições, elas precisam respeitar as regras do jogo. Democracia é respeitar as regras do jogo. E esse treinamento tem que ser desde o primeiro dia. Você passou um concurso policial, ele tem que ser treinado para respeitar, não superior hierárquico, cegamente. Ele tem que respeitar as regras do jogo. Ele não tem que respeitar a autoridade de uma pessoa. Ele tem que respeitar a autoridade da Constituição. Ele tem que respeitar a autoridade das leis. É essa autoridade que nós temos que ensinar o sujeito a respeitar. Não a autoridade de indivíduos. Os indivíduos podem ser interpretados. Os indivíduos, não existe indivíduo bom na sua natureza. E o poder corrompe muito. Você dá autoridade para o sujeito, ele tende a abusar da autoridade dele. Qualquer um. Não tem santo. Nós somos humanos. Se você der autoridade na mão do sujeito, ele vai abusar. Se ele quer autoridade, eu vou abusar da autoridade. Tá? Agora, eu tenho consciência disso porque eu tento minimizar esses meus alunos. Eu falo isso para os alunos. Minha posição de professor na sala de aula é uma posição de autoridade. Eu sei disso. Eu sou consciente disso. Eu tento me controlar. E peço a eles que tentem também, mas nem sempre é possível. Muitas vezes eu viro e falo assim: eu vou marcar a prova nesse dia e eu vou marcar no dia. Como eu sou professor, eu escolho. É um ato de autoridade, não é democrático fazer isso. E muitas vezes a gente faz isso. Por quê? Porque quem tem poder tem que usar o poder que tem. Muitas vezes tem que usar. Então veja, a estrutura da coisa tem que mudar, a lógica tem que mudar. E essa lógica é uma lógica que implica uma mudança institucional. É claro que essa mudança institucional não vai fazer com que a nossa polícia se torne a polícia da Suíça do dia para a noite. Né? Nós temos anos e anos aí de uma cultura de violência, de uma cultura de arbitrariedade. O Brasil é uma democracia muito jovem, uma democracia, nós estamos aprendendo a ser democratas agora. Né? Republicanos, então, a gente nem chegou a ser. Né? Nós precisamos proclamar a república ainda. Né? O nosso conceito de público e de privado é um conceito assim, muito eficiente ainda, muito pobre ainda. Né? Ele precisa ser muito aprimorado. Então nós estamos aprendendo a fazer o Estado Democrático de Direito. E esse aprendizado da polícia não vai ser do dia para a noite. Nós precisamos aprender a fazer uma polícia democrática. Nós precisamos criar essa instituição. Não simplesmente falar assim, ó, os policiais, decidam aí. Vocês que fazem polícia, vocês que entendem da coisa, decidam. Não pode ser assim. A polícia ela é um órgão do Estado como qualquer. Ela precisa chamar a sociedade civil, ela precisa ouvir a sociedade civil. Nós precisamos construir isso juntos. Claro, também nós, da sociedade civil, não podemos ser petulantes e falar: nós vamos construir sozinhos, né? Empurrar isso, goela abaixo, tudo dos policiais. Mas isso tem que ser dialogado, isso tem que ser pensado na universidade, na academia. Não vai ser do dia para a noite. Nós temos 2 propostas de lei na Constituição que prevêem a desmilitarização e a unificação da polícia. Com a diferença que uma delas, ela não faz diretamente, mas ela autoriza que cada Estado federado assim o faça, se as Assembleias Legislativas Estaduais assim entenderem por bem. Então, essa que seria uma proposta, digamos assim, moderada, ela autorizaria alguns Estados que estariam numa situação mais madura, e vamos pensar assim, de unificarem e desmilitarizar seus polícias. Né? Minas Gerais, por exemplo, é um estado que eu considero
suficientemente maduro. As polícias militar e civil, elas já trabalham, de certa forma, com uma certa parceria. Claro que existe essa rivalidade, que é uma rivalidade que não beneficia ninguém, não beneficia o policial militar, não beneficia o policial civil e muito menos, né, a população. Né? Mas em alguns estados essa rivalidade é muito grande. Eu insisto, não conheço a realidade aqui da Paraíba. Agora, o fato é, no momento em que se autoriza os estados a unificar a polícia, os estados eles já há uma parceria, um trabalho mais ou menos conjunto. Essa coisa me parece que vai se dar de uma forma natural. Aqueles estados que ainda não estão tão maduros assim, talvez eles vão, com o tempo, perceber o sucesso da unificação, porque a unificação é custo. Nós temos um problema muito grande, que é o problema da carreira. Hoje o sujeito quer ser policial, ele tem que escolher se ele quer ser policial civil ou se ele quer ser policial militar. Porque é um problema imenso. Né? Porque como acontece nos Estados Unidos, o sujeito escolhe, eu quero ser policial. Minha profissão vai ser policial. Então o que ele faz? Ele faz um concurso e ele entra na polícia. Ele entra na polícia e ele começa a fazer o policiamento ostensivo. Com o passar do tempo, o que ele faz? Ele faz concursos internos que levam à escolha de investigador. Então ele sai do policiamento ostensivo e ele passa para a condição de investigador. E aí ele vai subindo na carreira, então começa a chefiar um número de policiais, ele vai chefiando. Só uma curiosidade, vocês que assistem aí, às vezes, seriados, esses enlatados norte-americanos, às vezes vocês ouvem falar lá de sargento, às vezes vocês ouvem falar de tenente, capitão, esse tipo de coisa. Apesar do que sugere o nome, que são nomes de patentes militares, e se a gente fosse fazer, é uma tradução bem literal que eles fazem mesmo. Isso não quer dizer que eles são militares, eles não são militares. A estrutura da polícia americana é civil, tá? Ainda que os nomes sejam nomes de patentes militares. Eles não são patentes, são cargos, tá? São cargos de funcionários públicos, como outros quaisquer. Então o que acontece? No Brasil não, porque como são duas polícias, ele tem que escolher se ele quer ser policial militar, portanto fazer policiamento ostensivo, ou se ele quer fazer polícia investigativa. O que gera uma situação inusitada, porque ele pode fazer concurso na polícia civil e ele já entra como policial direto, como investigador. Ele que nunca teve experiência de policiamento de rua ou policiamento ostensivo, ele já cai direto na condição de investigador, o que é um problema seríssimo, meu filho. Né? Você pega um indivíduo que nunca teve vivência de rua e manda ele para ser investigador policial. O nosso modelo não permite, então, salvo se ele já é policial militar, ele fala, vem lá, carreira de policial militar, faz um novo concurso civil. Mas não é a regra. Tá? E por outro lado, nós temos um problema seríssimo na polícia militar, que é aquele desvio de função. Porque o sujeito é policial, ele escolheu ser policial, a carreira que ele escolheu para ele, e muitas das vezes o futuro dele como policial militar, com o passar do tempo, é sair da rua, é sair da atividade propriamente policial, atividade fim, e fazer trabalhos burocráticos. Quantos e quantos policiais que eles pedem, digamos assim, uma promoção e eles são jogados ali para atividades administrativas, que são atividades de auxiliares administrativos. Não é? Só que ele continua sendo policial, porque evidentemente é o cargo dele, que é o que enquadramento da função dele. Então, no momento que eu verifico a polícia, eu tenho uma carreira muito mais nacional, eu tenho uma única polícia, eu tenho uma única corporação, e essa polícia vai ser a carreira natural dele, que vai poder tanto optar por aquele policiamento ostensivo, se ele quiser, por exemplo, vai comandar as pessoas do policiamento ostensivo, isso acontece nos Estados Unidos, por exemplo, ou ele vai poder simplesmente pedir para fazer um trabalho investigativo, que é um trabalho, digamos assim, mais, vou dizer de gabinete, mas é um trabalho menos de rua, vamos dizer assim. Tá? Então veja, voltando então para a gente já buscar pelo menos a minha finalização, depois a gente vai ter as falas aí e depois o debate certamente será bastante frutífero. Agora, eu quero saber o seguinte, isso não vai mudar do dia para a noite. É óbvio que não vai mudar do dia para a noite. Se você falar comigo, amanhã nós vamos desmilitarizar e a polícia vai virar uma polícia maravilhosa, vai virar uma polícia europeia. É claro que não. Mas ela tem que ser correta. Isso é um trabalho de longo prazo que em algum momento nós vamos ter que conversar. Não dá para a gente adiar mais isso. Nós adiamos em 88. Era a Constituição da redemocratização que nós deveríamos ter feito isso. Um Estado democrático deveria ter rejeitado a possibilidade da polícia militar. Não é? Ele deveria ter colocado uma polícia 100% civil. Mas não fizemos naquela época. Algum momento nós vamos ter que fazer. Só que a gente manter esse modelo institucionalizado, militarista,
com suas lógicas. Eu fico me perguntando para que um policial tem que aprender a marchar, bater continência, saudar a bandeira, cantar hino nacional. O que esse nacionalismo pode trazer de melhorias para o combate à criminalidade? Qual que é a vantagem disso? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Nós precisamos de uma polícia profissional, uma polícia que respeite as leis, uma polícia que não julgue, mas uma polícia que encaminhe os suspeitos para serem julgados pelas autoridades, porque na democracia, a base da democracia é a separação de poderes. E o militarismo, a lógica dele é justamente o contrário, é a concentração de poderes. O coronel, o general das Forças Armadas, o coronel da polícia, ele tem poderes muito concentrados na mão dele. E no Estado Democrático de Direito não interessa a ninguém concentração de poderes. Né? Nós seremos, quanto mais democráticos, quando nós tivermos uma estrutura mais digamos assim, livre e, antes de tudo, que nós tenhamos não robôs na mão de comandantes, mas que nós tenhamos policiais críticos que respeitem a lei e façam cumprir a lei de forma crítica e autônoma e sejam, antes de tudo, talvez não seja demais sonhar, talvez até humanistas que saibam ver bem aquela realidade que eles vivem. Bom, era isso. Mais uma vez agradeço o convite, foi um prazer imenso estar aqui com vocês e me coloco à plena disposição para o debate depois no final. Muito obrigado. Antes de passar a palavra na Pereira, agradecer pela brilhante contribuição do professor Túlio e encaminhar a palavra para o nosso próximo convidado, na condição de debatedor, mas principalmente para dialogar com a fala de Túlio e até para poder contemplar um pouco, eu sei que você vai falar disso, dessa realidade nossa aqui da Paraíba. Como é que a gente consegue contextualizar essa fala de Túlio, seja para contrapor ou para concordar, isso aqui não é o caso, mas como é que a gente consegue contextualizar e outras coisas, obviamente, que você tem para contribuir também. O tempo. Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês? Tranquilo? Bom demais, né? Eu queria dizer, antes de fazer uma fala inicial, que a violência desse país, desse Estado, ela tem nome, ela tem corpo, ela tem território, ela tem classe social. São jovens, pobres, geralmente negros, que residem em comunidades carentes por Estado não atua. Nós estamos com os nossos jovens, estão sendo exterminados nas grandes cidades, nas pequenas cidades. E uma parcela desse extermínio vem exatamente da violência institucional e da violência policial. Nós precisamos reconhecer que o Estado tem culpa. Porque senão nós ficamos nessa ilusão de querer um discurso falacioso. O Estado tem culpa. Bom, o professor estava fazendo as colocações dele e eu estava lembrando do que seria militar. Né? O que é ser militar? Se a gente pegar a palavra militar, já tem uma coisa aí, já tem uma fonia aí, né? Militar. Né? O militar, em essência, ele é como se fosse uma máquina replicada, uma imita a outra, e a outra, e assim sucessivamente. É aquela teoria do mecanicismo que a gente estuda aí na vida acadêmica, do berço do conhecimento, que é a universidade. Então, o militar, ele advém exatamente desse mecanicismo, onde eu não penso, eu não reaboro, eu não faço uma dialética do problema, eu não faço uma reflexão, eu não aprofundo, eu não mergulho na dimensão do conhecimento, de questionar. Isso é muito perigoso. O militar, ele milita na caserna, na instituição que o Estado possui como instrumento maior de controle da sociedade, seja externo e interno, dentro do país. Então, nós começamos a fazer um paralelo aí de pensar e não pensar. A palavra controle, na verdade, vai ser a palavra que vai ditar a vida militar. O militar, ele está também sobre o controle. O
soldado, o sargento, o oficial, ele imagina que está controlando alguma coisa, mas ele está sendo controlado a todo momento. O problema dessa questão é que quando nós temos uma instituição que ela atua como polícia de governo e não como polícia de Estado, aí é um problema, aí é um perigo para o cidadão comum, porque essa polícia vai ser usada cedo ou tarde contra os mais pobres. Geralmente, na estrutura social, a elite, a classe média e a classe abaixo da classe média, vai ser a classe média que vai fazer um revanchismo contra os pobres e empobrecidos. E aí é um perigo muito forte. Bom, ainda viajando nessa estrada que nós vamos percorrer, vou seguir aqui um roteiro. A formação do policial militar. O professor, ele contextualizou a questão da formação militar. Então, que formação nós temos na polícia militar? Se nós não somos militares e nós não somos policiais, então quem somos nós? Tem um conflito de realidade aí. Por isso que você, enquanto cidadão, vai perceber comportamentos policiais bastante legalistas, cordeiro, cidadão, e policiais bastante truculentos, arbitrários, e que defendem o chefinho abertamente. Porque é uma crise de identidade. A cultura institucional, ela está deformada. E isso deforma também a dimensão cognitiva do indivíduo. É um outro perigo que a sociedade precisa estar alerta. Os históricos da nossa polícia, se a gente remontar, fazer um paralelo no passado, nossa polícia iniciou-se no Brasil com a vinda da corte de Portugal, fugida, porque Napoleão queria a cabeça de Dom João, né? Veio para cá, só que, gente, quando o Dom João chegou com a corte, eram mais de 200 pessoas, era bem mais, muita gente. Quem ia tomar conta desse povo? Quem ia salvaguardar a corte dos negros, dos índios degradados? Quem? O faminto, o fome, né? E aí se criou-se uma polícia de governo, não de Estado. Diferentemente, nós temos no outro lado do mundo uma polícia que nesse momento aí começa a nascer juntamente com o que nós entendemos início dos Estados Unidos. A polícia americana, em 1726, a comunidade fez a pergunta: nós queremos uma polícia militar ou uma polícia do poder civil? Então, se optou pelo poder civil. Essa, historicamente, nós vamos avançando e encontramos Getúlio Vargas. No período de Getúlio Vargas para cá, o Getúlio Vargas ele criou um sistema político onde ele conseguiu, juntamente com o sistema que estava no poder eleitoral, blindar os policiais e retirá-los da condição de sujeitos de direitos. Ele conseguiu fazer com que os policiais não se sentissem sujeitos de direito e colocou na trincheira o Estado e a sociedade. Então você tem a partir daí o que nós chamamos de uma polícia clientelista. Ela é cliente do governo. Em outras palavras, de uma elite política, econômica e administrativa. Então ela não vai servir o povo, ela vai servir o governante. E aí, um outro perigo, porque surge nesse momento uma polícia sectarista, militarista, reacionária, fisiologista. Vale para você, mas vale para mim. O poder é meu. Se você tiver dentro do meu circuito, você protege, mas se não tiver, você tem para morrer o ego. Hoje funciona isso. As promoções que ocorrem nos becos escuros do Palácio do Governo garantem muitas vezes a governança do governante. Para quem talvez não tenha entendido o palavreado que eu comecei aqui, troca, moeda de troca. O partido político está indicando esse coronel para ser coronel. Eu preciso de um apoio político para 2014 e estou com déficit.
Então vamos aproveitar que o coronel fulano, eu não conheço ele, eu sei que ele não faz nada, só vive dormindo lá na cadeia dele, mas vamos aproveitar. Eu troco, moeda de troca. Isso foi denunciado várias vezes no Brasil, inclusive na Paraíba. A lei de promoção dos policiais e dos oficiais é um absurdo. Bom, a nossa Constituição de 1908, ou seja, depois de Getúlio Vargas vir para cá, ela cometeu um erro dos nossos deputados, senadores, nossos parlamentares. Eles deram oportunidade, é como se dissesse assim, ó, talvez a ditadura um dia precise voltar, então vamos deixar pelo menos uma corda para eles fazerem isso aqui. Eles fizeram isso. Quando não desmilitarizaram as polícias, quando não reconfiguraram a estrutura do sistema de justiça criminal do país, eles deixaram a porta aberta para que os militares tivessem em cada cidade, forças armadas, em cada cidade tivesse um policial militar, um olheiro, um observador, ligado diretamente ao exército, às forças armadas, para que numa rápida intervenção pudesse ocupar as câmaras dos vereadores, isso no período de 50, 60, 70 até 1988, havia esse pensamento. Aqui pairava isso aí no ar. Eu já estava entrando no exército e nós comentávamos muito sobre isso. Havia essa ideia que era possível ainda a repressão voltar. E nós criamos o artigo 144 na Constituição, constitucionalizar as polícias. Então, o que seria a desmilitarização das polícias? Seria a desconstitucionalização do artigo 144. Seria tirar o caráter militar desse artigo. Uma outra questão que ficou muito clara, os deputados esqueceram de dizer como e qual seria a atividade, a função do trabalho da polícia. Especificamente, o que a polícia faz? Se você ler o artigo 144, não especifica, não traz um roteiro que a polícia possa ter uma atuação. Com a nossa emenda agora, 430 e a 102, eles trazem uma nova configuração. Essa emenda está no Congresso Nacional, é possível que não passe, está pensado, vamos dizer assim, não passe. Por que ele não passa? Do ponto de vista estratégico, o sargento Pereira, eu não concordo, eu discordo da unificação das polícias. Por que, sargento? Imagine vocês, meus caros e diretos pacificadores sociais, se nós unificarmos a polícia e ela continuasse corporativista, se nós tivéssemos uma greve geral das polícias, com quem ficaria as cidades, o Estado, a segurança do cidadão? Nós teríamos uma greve geral controlada, às vezes, por um pequeno número de pessoas, um sindicato. Isso seria extremamente perigoso. Nós defendemos uma desmilitarização das polícias e que cada polícia, e esses artigos e essas propostas de lei, ela especifique a função e tipifique a finalidade da polícia. O que é que a polícia tem que fazer? O que é que ela deve fazer? Qual o papel dela na sociedade democrática? Esse deve tudo definir, surge uma outra polícia e governo. Esse é um fato importante a gente estar atento. Muitos policiais perguntam, mas gente, por que o deputado fulano não votou, o senador fulano não votou nessa PEC 430 ou 102? É por isso, meu querido, porque deixou-se também um enorme espaço aí para outras interpretações políticas. O que nós precisamos defender não é só a desmilitarização, gente, porque é muito pouco, nós queremos muito mais. Desmilitarizar a polícia militar, mas e o DETRAN? E o IPC funciona mal, e a Polícia Civil? E a Polícia Rodoviária Federal? Nós precisamos fazer uma reforma profunda e um aperfeiçoamento sistêmico do sistema de justiça criminal desse país. O que é o sistema de justiça criminal? São as polícias estaduais, militar, civil,
é a Polícia Rodoviária Federal, é a Polícia Federal, são os órgãos que o Estado dispõe para atuar, por exemplo, o PC, o DETRAN, entre outros e outros órgãos, o Conselho Nacional de Segurança, o CONASP, a própria SENASP. Nós precisamos fazer uma reforma sistêmica do sistema de justiça criminal, reelaborando a segurança pública desse país, à luz do Estado Democrático de Direito, à luz da Constituição. Nós não podemos esquecer, por exemplo, olha que absurdo. A Polícia Federal tem os agentes e os delegados federais. Só no Brasil também. Porque delegado federal, a função é delegar, ele está delegado. Aqui no Brasil, ao contrário, você é delegado, é o seu status, e sua função, e sua categoria. Então, o agente, por mais experiência e curso que ele tenha, mesmo se ele tenha sido doutor, né, ele nunca vai poder ser um delegado. Então, isso engessa a Polícia Federal. Tem sido uma discussão nacional dos agentes do Brasília, do país. Aqui no Brasil, aqui na Paraíba, em outros estados, as polícias militares, por exemplo, o soldado não pode chegar a um ponto de segunda geral. No entanto, meus queridos, nós temos um soldado agora que terminou o doutorado no ano passado. E só temos um oficial Paraíba com doutorado. Doutorado reconhecido. Doutorado da PM, eu sinceramente não consigo ver. Eu reconheci, nós tínhamos uma bombeira, um oficial bombeiro, o moço agora doutorado. Então tem essas questões que a gente precisa reavaliar, né? Por que seria desvinculação das polícias militares? Seria tirar esse caráter militar, resolver essa questão do artigo 44, trazer à luz a reforma do sistema de justiça criminal, porque se a gente reformar o sistema de justiça criminal, a desvinculação está dentro dessa dimensão. É automático, né? Já cai de tabela. Se nós desmilitarizarmos a polícia, e daí? E o restante, os demais? Eu gosto de usar 3 palavras na gestão, né? Como eu trabalho nas ações estratégicas aqui da Secretaria de Justiça Pública, eu sempre uso a palavra eficiente, eficaz e efetividade. A polícia pode ser até eficiente, pode ser, né, rápida na resolutividade, mas não é efetiva, não resolve todos os casos. Não está 24 horas da comunidade, por exemplo, o nosso mesmo desejo. Uma coisa que a gente pode pensar atualmente o que existe em concreto no Congresso Nacional, além dessa ideia de desmilitarizar com essas emendas, essas propostas de lei, seria nós fazermos, a sociedade brasileira fazer uma nova Constituinte. Sem uma nova Constituinte, fica difícil também entrar nesse processo da reconstrução do sistema de justiça criminal e da desmilitarização. Fica muito difícil. Porque é uma nova Constituinte que você consegue remodelar vários erros que foi deixado nesses 22 anos aí, né? 20 anos, 22, 28 anos, que a sociedade brasileira começa a despertar para essa questão mais social. Então, nós precisamos também ter essa visibilidade. Não é só desmilitarizar, é alcançar algo maior. Tornar uma polícia única tem a questão do perigo de nós termos uma polícia em crédito nacional, e isso eu não acho interessante para nós. Agora, sem uma mobilização social, sem a aumento das universidades, sem os policiais de base, né? Sem as categorias, sem a comunidade pressionar, se mobilizar, não tem como a gente sair desse feudo histórico e não mudas as instituições. Nós precisamos redemocratizar as instituições policiais do país. Né? Agora, recentemente, foi feita a Assembleia Popular aqui em João Pessoa com os movimentos sociais aqui do Estado e alguns que vieram de outros estados. Eu participei e a sistematização que eu apresentei com as regionais faltaram uma plataforma aí, 10 questões. Então, por que houve esse evento? Porque nós estaremos nas ruas em
Agora, em 30 de agosto, haverá uma ação, uma mobilização em todo o país, e dessa plataforma 10 questões vai estar na rua. Vocês lembram que em junho, com as manifestações, não foi pautada a segurança pública? Não foi. Eu fiquei sinceramente muito feliz, porque a população vive sofrendo violência, mas não pediu segurança pública. Né? As bandeiras eram mais corporativistas. E aí uma crítica do Sargento Pereira é extrema ao corporativismo da polícia. Polícia São Paulo pega 300. Governo nenhum nesse país vai querer dar para 300, porque ele onera, promove as outras categorias vão querer também outras, ganhar outras propostas, outros aspectos. Bom, o fato é que a gente não, com essa bandeira corporativista, a população, a sociedade também não se associa aos policiais na luta. Então nós vamos estar na rua também, nas ruas também, com essa proposta de reformular o sistema de justiça criminal, a desmilitarização das polícias e mais outros temas que foram colocados. Bom, eu queria dividir a palavra de polícia. O que seria a palavra polícia? Eu falei que seria militar. Ok, mas o que seria a polícia? Vou usar, são várias traduções, eu gostaria de usar uma para ser rápido, né? Se a gente pensar aqui, polícia, poli, de cidades, né? Cia, vigiar e guardar, isso grego, né? Você juntando aí, tem polícia. Ok, a polícia vigia a cidade e guarda. Quem é que vigia a polícia? Né? Não é à toa que nós temos no Brasil uma instituição turbulenta, violenta, corrupta, que os mecanismos de controle eles estão ausentes. Mas os mecanismos de controle eles só existem a partir da pressão, da mobilização, da ação da população, da comunidade, da sociedade, da universidade, de vocês. E nós só percebemos que isso é importante quando um filho nosso, um irmão, ou quando a gente é vítima de um policial turbulento, arbitrário e corrupto. Aí a gente percebe cair a ficha quem pertence esse policial. E como é que eu vou poder denunciar sem ser violentado, sem ser morto, sem ser perseguido? Então, há uma necessidade de seguir a ordem significante na construção de uma corregedoria única na polícia. Uma corregedoria única, independente, autônoma e com estrutura, investigar e se fazer cumprir a lei contra os policiais corruptos. Se nós continuarmos insistindo em fechar os olhos para essa questão, nossos filhos, nossa comunidade, e você mesmo, e eu também, nós seremos vítimas mais cedo ou mais tarde de um policial corrupto, violento ou incapacitado. Né? Essa é uma questão que a gente precisa se mobilizar, vai ser também uma das bandeiras que a gente vai estar defendendo na rua aí, nas próximas manifestações. Eu queria chamar a atenção para a questão do Corpo do Rio de Janeiro. O Corpo do Rio de Janeiro matou, mês passado, 10 pessoas, das 10, 3 não estavam envolvidas com crime e estavam transitando na rua. Uma delas ia para o trabalho. As investigações da própria polícia apontou essa questão. Os policiais, o comandante-geral, claro que o comandante depois foi exonerado. Uma das questões foi essa questão. Mas a comunidade, a sociedade do Rio de Janeiro, ela não se mobilizou, ela não fechou os olhos. Tá? E a gente fica fechando os olhos dos policiais, isso reforça a violência policial. E aí o professor Túlio coloca uma questão muito apropriada, que é a questão do uso da força. Ninguém está dizendo que eu trabalhei no BOP, eu trabalhei 15 anos no GAT, rádio patrulhamento, nunca fui de administração, sempre de rua, me formei, fiz especialização, tudo na rua. Sempre me confrontei armadamente, desarmadamente. Eu não vejo nenhum problema de se usar a força na polícia, porque é inerente à função, na atividade. Da mesma forma que o médico vive pegando em sangue, o policial vive pegando em arma e usando a força. Contra ele e contra os outros. Então, não tem problema. O problema, a grande questão está no excesso. Está quando você age fora do que a lei determina. Né? Quando o abuso é onde está a grande questão. Então, o uso da força é necessário. Um outro fato que me chama a atenção também
são as abordagens turbulentas, e o professor fala da questão das polícias violentas, turbulentas. As abordagens em todo o Brasil, e aí a gente pode falar que a gente fez uma turnê aí no Brasil, né? As polícias do Brasil, elas são turbulentas, está querendo falar. Os policiais, eles não têm, principalmente os policiais de base, o cabo, o soldado, o cabo, o sargento, o subtenente, eles têm dificuldade no diálogo. Porque na formação deles, eles foram impedidos de dialogar. Quando o policial na formação vai falar com você, você está ponderando, e o pior é que o superior fala isso, não sabemos o que significa a palavra ponderar. Ponderar, não sabe, né? Porque ponderar, você faz ponderação a todo momento. É normal de ser humano. Né? E aí o policial fica com aquela incapacidade de diálogo, mas fica com a incapacidade também de pensar em reelaborar. É o que seria socializar a polícia com o cidadão. Ou seja, ter uma aproximação maior com o cidadão. As ações violentas da polícia na maioria dos estados do Brasil durante as manifestações. Eu quero chamar a atenção para isso, gente. Pelo amor de Deus, vamos ser, mas igual o comercial aí, né? Não vamos ser hipócritas, vamos ser racionais. Os policiais partiram para cima da população em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e o resto do Brasil ficou calado. Onde é que está a ONU, onde é que está o Ministério da Justiça? A presidenta ficou calada. Os policiais do Rio de Janeiro fizeram uma greve pacífica, solicitando melhorias salariais e queriam enquadrá-lo na lei nacional, segurança nacional. A polícia em todo o Brasil, principalmente São Paulo, Rio e Brasília, partiram para cima. Ontem vocês viram policial no Rio de Janeiro com spray de pimenta e jogou no rosto dos jornalistas, inclusive jornalistas estrangeiros, por eles estarem cobrindo o evento, a manifestação. E ninguém diz nada nesse país. Pelo amor de Deus, lá fora isso seria um bico, ou alguém que não lembra de que 3 negros nos Estados Unidos, em Los Angeles, foram espancados pela polícia, e praticamente o país parou e partiu para cima dos policiais do Estado, e foi preciso o Estado fazer uma reformulação na polícia em Los Angeles, todinha. Como eu disse, de policial, mas até o outro comandante. Aí eu entrou a questão da reforma de políticas públicas de segurança a nível do governo federal. O governo federal do Brasil levantou isso. Ele participa muito pouco. Criou o SENASP, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que orienta as polícias, mas não tem intervenção, não tem poder de intervenção. Tá? Então, é também uma questão de cidadania. Quando eu sou violentado, quando você é violentado, eu também sou violentado. Quando você está com sede, gente, eu também estou com sede. Quando o policial te dá um tapa na cara, te trata mal, eu também tenho que sentir a mesma coisa. Tem que haver um processo de indignação, um processo profundo de reflexão nesse sentido. Porque aí me vem a seguinte pergunta: qual é a polícia que você quer? Qual é a polícia que os policiais desejam? Qual é a polícia que a sociedade precisa nesse país? Ainda avançando aqui, temos eu gostaria de socializar com todos aqui, inclusive com os oficiais que estão aqui presentes. Se vocês observarem, tem nosso pessoal, são oficiais, estão aqui. Eu queria socializar o seguinte: o governo do Estado da Paraíba, quando ele assumiu o comando do governo, ele criou o Paraíba Unida pela Paz, que é um programa de governo que traz exatamente essas ideias do seu governo. Nova corregedoria, né? A lei de inteligência, uma reestruturação na política de segurança pública, inclusive com valorização para os profissionais de segurança pública. Com uma ideia de uma polícia comunitária, aproximada da comunidade. Nesse momento aí, houve um fórum e os representantes das sociedades de classe, sociedade civil, policiais, governo, vieram para o fórum 3 dias, discutiram e rediscutiram com especialistas de todo o Brasil como nós poderíamos avançar nas políticas do Estado. O fato é que quando terminou o fórum, foi montado 7 câmaras temáticas para discutir 7 eixos: sistema prisional, crime organizado, modernização das polícias. Bom,
Passamos 6 meses estudando ali, eu participei efetivamente desse processo, estudando como podemos elaborar um projeto de segurança pública para o Estado. E até hoje esse projeto não saiu. A lei da corregedoria está no Palácio do Governo, no jurídico, há 2 anos. O plano estadual de segurança pública está mudando muito lentamente. O Conselho, vocês têm um instrumento contra os nossos policiais. Vocês têm o maior instrumento que o oficial tem, que o cidadão tem na polícia, que é o Conselho de Segurança Pública do Estado. Foi criado e aprovado legalmente, legislativamente inclusive, aqui no Estado. Só que não foi efetivado. O governador do Estado não efetivou. E um Estado que não tem um Conselho de Segurança Pública é uma coisa muito perigosa, porque o comandante-geral pode fazer o que ele bem quiser. O secretário de Segurança Pública pode fazer o que quiser. O secretário da Administração quiser pode fazer o que quiser. E a sociedade fica bem forte. Porque quem compõe o Conselho é a sociedade de classe, é o governo, é o poder público. Então, segurança pública é, como a Constituição diz, um dever do Estado. Mas é uma obrigação de todos nós. Não é só entregar ao Estado, delegar ao Estado, essa parte para a gente não. O Paulo Freire fala uma coisa interessante no livro Os Oprimidos, né? Ele fala assim, ó, quando o opressor ele está sendo oprimido, ele precisa reagir. Porque ele, ao reagir, ele também promove a desconstrução da opressão que acontece com o opressor. Em outras palavras, ele quer dizer isso. Então a gente precisa reagir a essa estagnação política na situação cultural desse país. Porque ao reagirmos, o próprio governo também desconstrói a inércia. Ele reelabora uma nova política. Criar, aprovar e institucionalizar a lei da corregedoria e criar a lei do sistema de inteligência. Nossos policiais, eles acreditam mesmo que fazem inteligência. Vocês fazem vocês, eles acham que fazem inteligência. Aí existem aquelas P2. Eles não sabem nem o que é inteligência. Nosso Brasil não tem uma cultura de inteligência. Então a polícia é muito ineficiente, ineficaz e inefetiva, porque também é uma das partidas do bolo da ineficiência da polícia, é a falta de um sistema de inteligência. Então, se sua casa foi roubada lá, então você teve alguém que foi assassinado pela tua família, e você não conseguiu, não houve a prisão, é uma série de fatores. É a corregedoria, é a falta de eficiência no comando, a falta de gestão com resultado, é a falta de políticas de segurança, é a falta de uma lei de inteligência. Sem nós nos mobilizarmos para essas questões, não tem como avançar. Não tem como avançar. A desmilitarização da polícia resolve alguma coisa, sargento? Ela é um plano ideal, eu posso falar com toda clareza para vocês. 22 anos de polícia, 2 anos de exército, muita viagem fora, é 50%, é meu caminho andar. Agora, se a gente não desmilitarizar as polícias, se a gente não lutar por uma reforma profunda, um aperfeiçoamento do sistema de justiça criminal, se nós não avançarmos na redemocratização das instituições, na luta contra a violência, eu sou vindo trazer uma questão, a violência, gente, ela é física, ela é psicológica, ela é simbólica, mas ela é territorial também. Ela é histórica, ela é antropológica, ela é redimensional, ela transcende muitas vezes. Nós precisamos entender que violência não é só o ato físico da opressão, não. Ela vai muito além. O assédio moral, por exemplo, é uma das piores violências que nós temos na polícia. Outro dia eu estava no centro de ensino e eu vi uma cadete sentada no chão, porque os oficiais não fazem isso, os cadetes não fazem isso, sentada no chão, que é deselegante, vai elaborar essa questão. E eu fui não, porque ela tinha sido minha aluna como soldado. Eu fui lá e falei com ela, ela olhou para mim e disse, sargento, sabe o que é? Eu estava chorando, porque pela manhã colocaram a gente na chuva, 2 horas de formatura na chuva, minhas pernas não estavam mais aguentando, e eu sou obrigado a ficar aqui, porque eu estou escravo, eu não tenho coragem de sair daqui, faz 3 anos que eu estou aqui. E aí, a grande pergunta do consultor é para quê? Viver marchando na chuva, né?
E eu gostaria de trazer recuo meu, de terminar nossa fala, colocar, fizeram os monumentos lá do Centro de Ensino da Polícia, que é a nossa academia de treinamento, escola policial, né? E colocaram lá algumas estátuas, uma delas era o braço que saiu com um fuzil, né? Que ia sair do chão. E, na minha leitura, eu faço a leitura de que é um braço com um fuzil, saiu do chão. Na minha leitura, eu me lembro de que a ditadura está morta, mas ela rompe o caixão e sai aí um fuzil com um bravo de guerra. A ditadura arraigada, os resquícios do militarismo, né? Sempre mudou os sentimentos policiais, alguns, nem todos, a maioria não deseja isso. E eu faço essa crítica porque lá devia ter um monumento da ética, da educação, da cidadania, da democracia, mas há ainda uma poeira cósmica que insiste em andar nos quartéis com essa coisa de militância, de militarismo. E o pior, que a todo tempo desqualifica e condena os direitos humanos. A todo momento tem essa implicação. O Sargento Pereira, ele tem uma vivência no Conselho Estadual de Direitos Humanos, nós temos uma vivência na militância aqui na área política. Minha postura política nessa questão da redemocratização da polícia tem me causado uma série de questões na minha vida pessoal. Porque o sistema não aguenta, ele não suporta ver um soldado, um sargento de praça se levantar contra a ditadura militar, dentro da polícia, a falta de democracia, e lutar em favor da democracia, que a gente precisa redemocratizar as instituições, eles não aceitam. E aí vem a chantagem, vem a intimidação, vem a cooptação e, ultimamente, tem vindo as sabotagens. E como o Freud, como o Marx vai falar, a questão do poder, são 5 formas de você aniquilar o outro. O sistema faz isso muito bem. Ele tenta te convencer pelo comprar. Eu te dou isso, você fica comigo. Mas se você não quiser, eu compro o seu pescoço. O cara pelo medo. Se você não vir, ele vai para o terror. Usar o terror. E depois ele vai para a chantagem, até que ele chega no momento, esse cara não se rende, então vamos matá-lo. Porque ele já está ameaçando o nosso poder. Então, a minha militância também, junto ao deputado Luiz Couto, nossa aproximação está até 16 anos, nessa questão do combate ao crime organizado no Estado, durante esses últimos anos, tem também, até porque nossa instituição, todo o Brasil, não é só a Paraíba, não, todo o Brasil, ela tem um viés do crime organizado. Quando ela fecha os olhos para os maus policiais, os terminadores, os psicopatas da polícia, ela também torna-se um braço armado. Então, essa nossa militância, como a gente participamos, a operação também, vou falar assim, ativamente, das CPIs de tráfico, organizado, ajudando nessas investigações. Então, um braço armado, um segmento da polícia que se levanta com a Sargento Pereira. Mas a gente está aqui, que Deus nos julgue, que a história faça a avaliação da nossa vida. Muito obrigado, Deus abençoe.